tem coisa pior que homem apaixonado nos amigos dele. E uma menina falando disso hoje, eu falei, vou me falar também, que só quem viveu essa experiência sabe. Quando você tá com uma pessoa, quando você tá namorando, noiva, sei lá, não cheguei nessa parte ainda, não tem nada pior que um cara que é completamente apaixonado pelos amigos dele. E a gente não tá falando que tem problema ele ter amigos, ele tem que ter amigos. A gente tá falando das prioridades. Geralmente os caras que são completamente apaixonados pelos amigos deles, eles não têm noção de prioridade. Pra eles tudo tá no mesmo nível de prioridade. Você, a sua família, a família deles e os amigos. Ah, é porque eu tenho a turma do futebol, que são meus amigos do peito, meus amigos de infância, não sei o que, eles estão ali pra tudo. Esse cara, muito provavelmente, deixa tudo pra estar com os amigos. Ele associou. É que muito mais do que amigos, muito mais, eles são cúmplices. Cúmplices na formação de uma identidade e cúmplices também na construção de uma sociabilidade e de um grupo, digamos, de apoio, com muitas aspas. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Para falar sobre esse assunto, eu vou usar o artigo da Valesca Zanello chamado Masculinidades, Cumplicidade e Misoginia na Casa dos Homens. Esse artigo é uma pesquisa feita em torno da maneira como homens se comunicam nos seus espaços de convivência, nesse caso virtuais, e foi feito a partir da investigação de 6 grupos de WhatsApp frequentados por homens, na faixa dos 20 a 67 anos de idade. E foram analisados mais de 600 posts gerados nesses diferentes grupos que eram enviados à pesquisadora a partir de um informante em cada grupo. É importante dizer que no caso dessa pesquisa eram 4 grupos, 2 de classe média e 2 de classe alta. E antes de falar sobre exatamente o resultado, da investigação sobre esses grupos, é necessário dizer que Casa dos Homens é um conceito que vai meio que tentar dissecar uma sociabilidade construída entre homens em que somente homens podem avaliar outros homens. E Casa dos Homens seria essa metáfora para as etapas que se vai percorrer para conseguir o apoio, a segurança e a credibilidade em relação aos outros homens. A Casa dos Homens seria meio que essa panelinha identitária masculina. E para essa Casa dos Homens funcionar é necessário extrema cumplicidade. E aqui eu vou dar alguns exemplos do porquê. A Valesca identificou nos grupos um monte de mensagens que são relacionadas à objetificação da mulher e ao fato de que mulher é um objeto para ser comido. E que cabe a um homem comer todas as mulheres na medida em que pode, em qualquer momento, lugar, na medida em que pode fazer isso. Inclusive é relevante dizer que aqueles que não se manifestavam a favor dos posts de objetificação, eles pelo menos ficavam em silêncio. E, além disso, haviam alguns que eram os bodes expiatórios, ou seja, eram aqueles que eram apontados como os que nunca conseguiriam provar do que seria o corpo feminino. Mulheres negras eram animalizadas, colocadas ou como um objeto sexual puro, ou como um pedaço do populacho muito associado a tipos de mulheres indesejáveis. O mesmo valia para mulheres idosas também. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. No caso da mulher idosa há um quê um pouco diferente, né? Nos posts o que era verificado, fazendo ali a análise, é que a mulher idosa deveria agradecer quando um homem lhe deseja. E um homem lhe desejará porque homem de verdade transa com qualquer pessoa. Nesses posts também se associava muito que o poder feminino, a possibilidade de uma mulher exercer poder numa micro-relação social, estaria diretamente relacionado ao fato de ter uma vagina. Também nos posts é possível de se compreender, segundo os posts, que a mulher supostamente só poderia exercer poder nas micro-relações sociais a partir da sua vagina. E é interessante porque a partir dessa análise de texto, essa análise de conteúdo feita pela
pela Valesca Zanello, é possível compreender a base de toda a teoria construída em torno do Red Pill, que é uma base que existe, primeiro, numa prática de masculinidade muito comum. Uma prática de masculinidade que talvez por ser inacessível ao Red Pill, por ter uma forçação de barra para que ele possa acessar por completo, se transforma em uma tentativa de fazer ciência. Entre os posts há também muitos que têm relação com o que é ser homem. Muitos que têm relação com ser homem é não ter frescura, ser homem é não se cuidar, ser homem é não ter frescura em relação aos odores das coisas e por aí vai. E ser homem é não ter frescura em qual corpo feminino você vai meter no fim de semana. Perceba que todos esses conteúdos que foram analisados são explicitamente inadequados socialmente. Eles fazem parte de um ambiente muito específico em que é necessária uma cumplicidade, em que a paixão ela é até mesmo menor do que essa cumplicidade. Trata-se de uma cumplicidade em que é necessário rir de maneira cúmplice desses conteúdos, ou pelo menos ficar quieto, porque se não ficar quieto será o bode expiatório. São posts relacionados à violência contra mulheres também, relacionados à violência seja física, seja psicológica, gaslighting, seja lá o que for, né? Onde é necessário ou dar risada ou ficar em silêncio. E perceba, o que a gente vê não é uma construção meio que universal de uma sociabilidade masculina, sabe? Como se fosse um grupo abstrato dos homens do universo. O que se vê é um grupo concreto, com uma sociabilidade concreta, específica, local, em que a cumplicidade acontece concretamente entre os seus participantes. Esse tipo de cumplicidade pede uma forma de associação, de presença e pede uma força de um laço social que é muito difícil de quebrar e que é muito difícil de colocar em perspectiva. A força desse laço social baseado nesse tipo de cumplicidade que beira o criminoso e que com certeza é inadequado socialmente, é um tipo de laço social, é um tipo de força que está muitas vezes para além de um amor romântico. É qualitativamente diferente e talvez seja mais forte, porque tem relação com a própria construção da identidade masculina. Em outras palavras, sem esses amigos não se é o que se é. Tudo bem?